a minha ideia de querer trabalhar com a nutrição veio da oportunidade de poder ajudar. Porque quando eu era criança, eu falava assim, eu quero fazer alguma coisa que eu possa ajudar. Só que eu não sabia para qual caminho ir. Então, a nutrição, ela me deu a abertura para esse ramo. Eu sou conhecida como uma nutricionista que, tipo, a dieta é aquela, tipo, que dá certo, que dá para fazer, que tu não gasta, que não tem mirabolância. É o preto no branco. Área? Eu terminei agora, recentemente, a minha pós em nutrição clínica funcional. Eu comecei a identificar que todos os pacientes que eu atendia, eles vinham sempre com uma comorbidade. Ah, quero uma nutricionista esportiva. Tá, beleza, mas tu é atleta? Não, nem eu. Mas a pessoa vem com diabetes, vem com síndrome de ovário policístico, vem com baixa libido, vem toda poliesculambada, vem cheia de problema. E ela quer uma nutricionista esportiva porque ela quer ficar sarada igual a menina do Instagram. Só que ela tá cheia de problema. Então, a nutrição clínica, ela veio para complementar minha formação, para poder conseguir ajudar mais ativamente esse pessoal. Eu tenho já experiência na área esportiva. Eu não tinha mais conhecimento na área clínica. Então, a nutrição funcional veio em encontro com aquela ideia de fazer o que a gente consegue fazer com baixo custo. Quais são os perigos em praticar atividades físicas sem uma alimentação adequada? Tem uma situação, quando a gente tem redução das concentrações de vitaminas e minerais, ou seja, a gente já tem um quadro de desequilíbrio de vitaminas e minerais, e você começa a fazer atividade, a sua demanda aumenta. Então, você tem menos chance de conseguir fidelizar a prática de atividade, porque você vai se sentir mais cansado e mais desmotivado, e com menos estímulo a conseguir fazer uma alimentação adequada. Porque você vai lá, vai treinar na força do ódio, com motivação e tal, porque está assistindo Paulo Musi, porque está assistindo Cariani. Gosto, tá? Não sou contra. Mas a pessoa está se motivando com esses caras, muito bom. Mas às vezes ela não tem a base da alimentação. Não come a quantidade de verdura o suficiente, não come a quantidade de fruta o suficiente. Né? Então, assim, a alimentação, para quem pratica atividade física, inicialmente tem que ter equilíbrio de vitaminas e minerais. Depois que equilibrou vitaminas e minerais, a gente vai pensar em antioxidante, porque você vai estar tendo um desgaste aí, uma produção de radicais livres próprias da atividade física, né? E alinhou isso aí, que é o básico do básico, é o beabá, aí é onde a gente entra com a suplementação. Em relação a distúrbios alimentares que têm crescido absurdamente, eu queria saber quais que você mais identifica, se você identifica, nos teus atendimentos. Já tive pacientes anoréxicos, já tive pacientes bulímicos, mas o que eu vejo hoje é aquela pessoa que tem o ortorexia. É muito comum a gente ver ortorexia no consultório. Então, vigorexia, a pessoa que é com medo de não pode ter uma grama de açúcar. Então, assim, são esses distúrbios que eu mais consigo identificar. Por quê? Uma bulimia e uma anorexia, geralmente a pessoa ela meio que foge do nutricionista porque a gente vai começar a botar a pessoa para comer. Um ortoréxico, uma pessoa com vigorexia, ele vem procurar a nutrição porque ele acha que ele ainda está comendo errado. Eu queria saber quais são as questões relacionadas à alimentação que você mais vê. Se é esse entendimento que todo mundo tem ou se é a falta de entendimento que todo mundo tem e que acham que tem, né? As pessoas têm excesso de informação e tomam para si aquilo como uma verdade absoluta. Isso é o que eu mais vejo. Ah, eu não posso consumir lactose. Então a pessoa quer comprar uma proteína isolada e mas eu não, porra, de uma proteína concentrada para uma isolada, se a pessoa tem uma intolerância à lactose, beleza. Mas a pessoa está fazendo questão de 5 gramas de carboidrato, gente. Não tem nenhuma colher de arroz. Entendeu? É querer fazer escolhas e tomar aquilo como caminho. Não, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não vou emagrecer. E não é bem assim. Quais são os suplementos que você mais gosta de trabalhar para essas pessoas, né? Para pré e pós-treino, que fazem atividades leves a moderadas, no caso? Assim, hoje se fala muito do uso da creatina, que a creatina hoje é para tudo, né? Problema neuronal, perda de massa muscular, função cognitiva.
Em Então, hospitais também tá a sendo... creatina está gritando. Então, assim, a creatina, ela é um suplemento muito bom. Desde o processo de emagrecimento até anabolismo. Porque a pessoa que está em processo de emagrecimento, ela tem que ganhar massa magra para aumentar a taxa metabólica. E a pessoa que está em anabolismo, ela está em hipertrofia. Então, beleza. Esse seria o básico, porque o whey protein eu entro só quando a pessoa precisa de complementar a ingestão proteica no dia dela. Como eu trabalho com reeducação e nem sempre a gente consegue colocar todas as vitaminas, isso principalmente em processo de emagrecimento. A dieta acaba tendo um aporte calórico um pouco menor, a pessoa não vai bater vitaminas e minerais. Então eu acabo botando um multivitamínicozinho no início, né? Geralmente eu mando manipular esse multivitamínico com uma dosagem um pouquinho maior. E aquelas pessoas que têm muita dificuldade ainda para comer verdura e legume, eu continuo com o multivitamínico depois. Mas, assim, é muita coisa que dá para poder trabalhar. Entendeu? Mas o básico é o básico. Quais são os alimentos que você mais prioriza antes da atividade física, né? Para que tenha um bom resultado, um bom desempenho? Se vem uma pessoa que ela tem tempo para comer, tipo 1h30, 2 horas antes do treino, eu dou prioridade a um carboidrato sólido. Então, eu vou botar aí uma raiz, até pode botar um pão integral com um patezinho com frango, entendeu? Uma vitamina, né? Um shake, que aí você vai colocar aveia com fonte de carboidrato complexo, pode botar em uma banana, até dá para poder adoçar com mel, né? Que aí você vai conseguir ter aí um aporte de carboidrato. Ah, Raquel, não tenho tempo para comer. 1 hora, meia hora, 40 minutos antes do treino. Aí eu vou dar prioridade para aqueles carboidratos com uma digestão um pouquinho mais rápida. Então, até daria para colocar uma tapioca, porque a digestão dela é muito rápida. Daí, se a pessoa estiver em processo de hipertrofia, né, volumização, colocar um carboidrato rápido, pode até ser um Gatorade, entendeu? Só que aí o Gatorade a gente tem que tomar muito cuidado com hipoglicemia de rebote. Né? A pessoa tem a glicemia, ela toma o carboidrato rápido, né? Sobe e no meio do treino desce. Ela deve ter carboidrato mesmo tomando. Gordura e proteína pré-treino atrasa a digestão. Entendeu? Então a gente dá prioridade principalmente a carboidrato. Em relação à alimentação, de práticas esportivas que são bem mais intensas, por exemplo, para quem pratica tênis ou para quem corre maratonas, quais são as estratégias de alimentação para quem pratica essas atividades de alta intensidade? Tem que ter carboidrato básico, tem que ter. Que aí você vai fazer um preparo, como, por exemplo, atletismo, corrida, você vai ter essa situação também do estômago, tem que estar... não pode estar muito cheio, senão você vai ficar com enjoado. Você vai fazer uma carga de carboidrato gradual. No caso, por exemplo, do tênis, a gente trabalha muito com antioxidante, porque o objetivo dele não é ficar sarado, é só fazer manutenção da massa muscular, mas dá energia. Então, a gente trabalha com suporte antioxidante antes do treino. Dá para botar um antioxidante como uma vitamina C, dá para botar coenzima Q10, dá para botar uma astaxantina, entendeu? Que são antioxidantes para poder prevenir essa questão da fadiga, né? Prevenir essa questão desse estresse oxidativo que acontece nessas atividades. Mas o básico é hidratação. A gente vai trabalhar aí com repositores de eletrólito. O uso do aminoácido, que é o tal do BCA, né, que o povo demoniza aí, dizendo que não presta. O BCA nessa atividade ele consegue, porque ele vai evitar a perda de massa magra, vai atuar na parte de geração de energia. E você tem foco em algum esporte específico? O que eu gosto mais hoje, que eu tenho visto, né, é musculação, que é um público que está ali, né, alcançando aos pouquinhos o seu objetivo. Mas o que eu tenho paixão é futebol, tá? Que é, assim, quando eu trabalhei no Tigres, eu fiquei apaixonada com a capacidade deles de evoluir quando você ajusta um planejamento. E eu queria saber como que você avalia individualmente a necessidade de suplementação de cada desportista conciliando com a alimentação deles. A gente fecha o protocolo, a gente fecha primeiro a alimentação, do que ele consegue fazer. Porque assim, na anamnese, você avalia quais são os pontos fortes, fracos e medianos, o que ele consegue fazer e o que ele não consegue. Resolveu isso,
aí é onde você começa a pensar em qual suplemento você consegue alinhar na parte onde ele é fraco e ele não consegue fazer. A suplementação ela tem que ser ponderada dessa maneira. Eu queria saber como que você lida com a pressa dessas pessoas em conquistar o corpo desejado através do uso de anabolizantes, né? Quando você pensa na sua atribuição como nutricionista de maneira saudável, como que você lida com isso no seu consultório? Cara, eu tenho muita gente que já vem tomando, tá? Se a pessoa já está usando, a gente minimiza dano, porque ela não vai parar de usar. Sim. Entendeu? A pessoa que está em acompanhamento e ela pensa em usar, eu vou encaminhar para o médico. Quer usar? Beleza, tem um monte de nutrólogo, tem um monte de médico aí que faz um bom acompanhamento, né? Isso, óbvio, eu estou fazendo acompanhamento da pessoa, eu vi que ela está fazendo, está evoluindo, ela está certa. Eu sei que se ela tem capacidade de investir, ela tem capacidade de seguir uma rotina para aquilo ali não dar problema, eu vou dar direcionamento para o médico. E não é qualquer médico que eu indico. Se, por exemplo, eu vi que o quadro clínico não condiz com que a pessoa... Eu vou chegar e vou falar, vai acontecer isso, 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 não recomendo. E agora sobre esses métodos mesmos de lutadores, né? Que eles usam para emagrecimento rápido, que nem sauna, corridas por horas, né? Para perda de peso muito rápida. Eu conheci um rapaz que ele mastigava chiclete e ficava cuspindo por horas, o tempo todo, para poder ir desidratando, né? Quando você pensa na saúde do competidor, qual é o impacto disso, desses métodos? O corpo, toda privação causa um estresse. E esse estresse vai aumentar a produção de radical livre. Já começa a cagar tudo por aí, né? Porque você vai envelhecer mais rápido, você vai perder performance mais rápido. Então, quando a pessoa ela não se prepara para chegar num... Porque, assim, é normal a pessoa fazer o processo de desidratação, porque o seu oponente vai fazer, então ele vai ter que fazer. Ele não tem muito para onde fugir. Mas quando ele vem acompanhado, ele ganhou bastante massa magra, ele está com um percentual de gordura baixo, ou seja, o que ele precisa reduzir de hidratação, de desidratação, é pouco, é só água. Ele não precisa perder gordura, ele não precisa perder massa muscular para bater o peso dele. Como se destacar no setor esportivo, sabendo que tantos nutricionistas ainda cedem, né, a condutas inadequadas para esses efeitos rápidos por pura recompensa. Para você ter sucesso nessa área, ou da mesma forma que de qualquer área, você tem que construir uma autoridade. Você tem que se mostrar conhecedora do assunto para poder as pessoas terem confiança no que você vai fazer. Tem alguns que postam para construir autoridade, fotos de antes e depois, que é antiético. A pessoa tem que fazer o trabalho consciente, deixar o seu paciente aquém de tudo que você está fazendo com ele, mostrar o que você vai fazer, como é que você vai fazer, e se ele aceita essa proposta, porque no consultório você vende a proposta para o paciente. Agora tu vê que incrível, a pessoa paga a consulta e tu tem que convencer ele do que ele tem que fazer. Qual é o maior desafio, né, em alcançar resultados quando se pensa em públicos de baixa renda que querem alcançar resultados até mesmo estéticos ou de desempenho em algum esporte? É botar na conta para ele ter inversão de valores, porque às vezes a pessoa quer comprar salsicha e hambúrguer porque acha a proteína cara, enquanto você tem ovo, você tem vísceras. Muitos médicos, muitos nutricionistas são contra o consumo de vísceras, né? Mas, pô, uma vez na semana, a pessoa não está com dinheiro para comprar uma carne vermelha, uma vez na semana não vai matar, entendeu? Então, assim, é colocar na balança e fazer a educação nutricional. Mostrar que ela consegue fazer pouco, consegue fazer muito gastando pouco. Porque o que ela tem que gastar não é comprando Nesfit, é que tem que gastar na feira. Para você, quais são as formas mais eficientes do nutricionista ir sempre se aprimorando, né? Mesmo sem decidir assim ainda qual especialização? Cada paciente que você tem é o seu caso clínico. E como é que a gente resolve caso clínico? Artigo científico. É o beabá. Foi assim que eu sobrevivi até fazer a pós. Porque se você for parar para analisar, tem muita coisa que a gente aprende na pós que a gente não...
a gente aprende um monte de coisa, mas nem tudo a gente consegue colocar 100% na prática. Quando você faz uma boa anamnese, você entende o que o seu paciente está precisando, você pega todas as queixas, você já tem o norte mais ou menos do que ele tem, e você começa a pegar os artigos para estudar o seu paciente, cara, é você pegar a parte teórica e a prática ao mesmo tempo. Eu queria saber qual é o seu método hoje, como uma nutricionista já formada, em relação às prescrições, para que o aluno ele faça essa escolha de uma maneira mais autônoma, né? Sem associar a tua imagem com a marca. O que você não pode é você pegar o seu status como profissional de saúde e alegar que aquilo ali vai ser a solução do problema do teu paciente. Então, assim, hoje, o que eu faço? Quando eu acho que um produto é muito bom, eu chego e eu falo, ó, esse produto aqui, ele é interessante para isso, isso e isso. É legal, mas eu não vou chegar e falar assim, ó, recomendo esse produto porque você vai ter tal efeito. Entendeu? Eu falo que eu acho legal quanto composição, quanto por ser uma empresa confiável. A gente vê personal passando dieta e nutricionistas prescrevendo treinos. Né? Eu queria que você me dissesse dessa vez a sua opinião, né? E os problemas que você acha que isso impacta dentro da nutrição. Desinformação. O problema, com certeza, é desinformação. Eu não vou me meter e falar assim, não, você vai fazer tal aeróbico, ou você vai fazer tal série, faça tal jeito. E olha que, assim, eu treino, eu tenho alguma noção do que vou fazer dentro de uma academia, mas eu não posso me meter no campo de outro profissional. Se cada um se preocupar em estudar e aprimorar a sua área, tem espaço para todo mundo. Eu tenho parceria com personal, eu tenho parceria com médico, entendeu? Eu não vou me meter, porque eu não tenho know-how para falar e atuar na área de outro.